a todos, bem-vindos mais uma vez aqui a um episódio. Desta vez vou tentar ser breve. Fazer aqui, como vos tinha dito, uma pequena explicação daquilo que foi o vídeo da semana passada em inglês relativamente ao Paris Saint-Germain, neste caso já à parte defensiva. E aquilo que eu vejo, houve aqui algumas alterações de comportamentos, por exemplo, agora ao jogo desta semana já com o Arsenal, nomeadamente dos dois centrais, que são aqueles que se reservam mais, não só na parte ofensiva, quando falámos da parte de atrair atletas, mas também na parte defensiva, não se expõem tanto em termos daquilo que é aqui, com o comportamento quase de todo o resto da equipa. Quando falamos de, por exemplo, eu dividi quase que duas estratégias dentro de uma estratégia só que a equipa tem. Na parte defensiva, por exemplo, quando a bola sai de um pontapé de baliza adversário, aquilo que acontece muitas vezes é que a equipa quase que se divide. Para simplificar, eu coloquei quase num 6 e depois 4 e o guarda-redes para trás, claro, mas em que os primeiros 6 atletas, a partir do momento em que existe o trigger, portanto um sinal em que as coisas têm que realmente iniciar a pressão, e o Paris Saint-Germain não é uma equipa que vá de forma proativa a guardar pelo risco de que o adversário vai cometer, portanto um passe ou o que seja, são proativamente rápidos o suficiente para começar logo uma pressão de forma imediata, assim que a bola sai, e portanto, pegando esse exemplo, é quando o guarda-redes sai e começa a jogar num dos centrais, o que se espera é, pelo movimento do Dembélé, que faz um movimento de curva, portanto, o movimento que nós muitas vezes chamamos de um L. Porquê? Porque é um movimento que tenta, maioritariamente, obrigar o central que tem a bola a seguir para a frente, para além de ser pressionado, portanto vai ter que tomar uma decisão muito mais rápida, um, também vai ter a linha de passe de volta para o guarda-redes quase que inviabilizada. E mesmo que essa linha de passe exista, por exemplo, existem outras equipas em que quando essa linha de passe existe e é feito o passe, acabam por se retrair e voltam novamente à sua base inicial e a bola é novamente entrar no central e depois fazemos outra vez o movimento em L e depois iniciamos a pressão. Ou seja, esperam sempre por esse trigger, por esse sinal, digamos assim, que a bola entre no central para depois iniciar o momento de pressão. O Paris Saint-Germain não é tanto assim. O Paris Saint-Germain, assim que a bola arranca, vão pressionar e, portanto, esses 6 atletas ficam. Não são bem 6, porquê? Porque o lateral do lado da bola também vai pegar individualmente. Qual é que é o risco? E qual é que é aqui a situação que nós temos que perceber? O extremo do lado contrário acaba por ter um papel preponderante. Não só o extremo como o lateral do lado contrário. Porquê? Porque o extremo, assim que o Dembélé, que tem jogado mais no meio, faz um movimento então circular, o L, e vai pressionar um central, o extremo do lado oposto imediatamente dá a passe em frente para tapar, no caso de haver um passe diretamente para o outro central, uma tentativa, imediatamente retirar essa bola. Portanto, para além de, em vez de eu extremo, estar a marcar o meu lateral, assim que a bola sai para o lado contrário, eu avanço, dou o passo em frente e vou tentar quase que dividir ali um espaço ou mesmo assumir uma marcação individual como todos os outros ao central do lado contrário. O que é que isto... Nada é perfeito. E, portanto, o que é que isto causa? Causa que o lateral do lado oposto, portanto, vamos imaginar que o central do lado direito tem a bola, o lateral esquerdo da equipa vai estar livre. O que é que acontece? O lateral do lado oposto, para além de tentar ter ali uma perspectiva de equilíbrio, também tem que estar perfeitamente atento a um passe longo que lhe vai dar tempo para depois então atacar uma bola, nomeadamente no ar. Portanto, o que é que isto significa? Que, pegando no mesmo exemplo, o central do lado direito significa que todo o lado esquerdo do Paris Saint-Germain está conectado num 1 contra 1, numa marcação individual, incluindo o Nuno Mendes, mas o Hakimi, do lado direito, tem que estar atento não só a dar o equilíbrio ao Marquinhos e ao Pacho, mas também tem que estar atento a um eventual passe longo para ele atacar no lateral do lado contrário. Portanto, são quase aqui duas estratégias dentro de uma. Há uma marcação individual, mas por outro lado também há um papel fulcral dos laterais
sendo que os centrais são menos expostos. O que é que aconteceu agora com o Arsenal, por exemplo? O Arsenal tem um pouco mais de mobilidade e acabam sempre ali, principalmente no meio, tentar rodar um pouco mais. O Rice também acaba por muitas vezes ir para a linha, o Odegaard anda sempre ali a navegar, ou seja, acabam por criar mais dinâmicas que se calhar o Aston Villa, apesar de querer sair sempre a jogar, e foi uma coisa que eu também referi, que é, como nada é perfeito, equipas que queiram pressionar desta forma vão se expor, e as outras equipas que quiserem realmente jogar e tiverem qualidade e colocarem densidade também, volume de atletas, um, vão sempre encontrar linhas de passe e, portanto, vão sempre conseguir sair a jogar. E estas equipas vão ter naturalmente, até pelo perfil de atletas que têm, o Vitinha não é tão forte a fazer marcação individual como é a patar o jogo. O João Neves, por exemplo, já é super agressivo, mas o Fabiano Ruiz, se alguém um bocadinho mais rápido, e aconteceu isso no jogo, por exemplo, com o Rice, a pegar na bola e consegue passar por ele, não tem capacidade para seguir. Porquê? Porque tem outras características ofensivas, que é onde a equipa tem mais domínio e onde a equipa passa a maior parte do tempo que dominam muito bem. E pronto, este basicamente assim de uma forma muito acelerada foi aquilo que eu falei em relação à estratégia defensiva do Paris Saint-Germain. Outros temas que eu vou trazer agora, que também estão muito ligados depois aqui a esta questão dos centrais de se exporem mais ou menos, ou saírem também na marcação. O Marquinhos, por exemplo, agora com o Arsenal já saiu um pouquinho mais, mas não é confortável. E depois, quando o Marquinhos sai, depois já fica uma confusão atrás, e aconteceu isso agora com o Arsenal também, porque depois as referências não vão ser iguais atrás. Portanto, uma coisa que eu quero falar agora para o futuro, pensando aqui nos próximos episódios, é uma marcação de referências quando a equipa está em posse de bola, que em inglês se diz o rest defense, que é basicamente, o rest defense seria uma defesa em descanso, digamos assim. O que é que acontece? É em descanso porquê? Porque nós temos a bola e, portanto, vamos imaginar, nós estamos com a bola, está uma situação de cruzamento, há um envolvimento do lateral, qual é que vai ser o comportamento da restante equipa, nomeadamente dos defesas? Os dois centrais, vamos imaginar numa defesa a 4, os dois centrais, o outro lateral, o pivô defensivo, onde é que eles se vão posicionar a precaver uma eventual perda de bola e um contra-ataque? Isto era algo que para mim era muito importante quando treinava. Porquê? Porque o risco, quando nós pensamos nesta situação, e sem me querer alongar aqui muito sobre isto, mas qual é que é o risco? Se eu não fizer uma marcação e eu tiver ali dois avançados, um médio e um avançado, um médio, um extremo, um avançado, o que seja, e tiver ali dois ou três atletas que andam a navegar de forma quase livre entre o meu médio e os meus defesas, sem qualquer tipo de marcação, sem nada, o que é que acontece? Eles vão receber a bola, vão se virar contra os meus defesas, neste caso o médio, ou a defesa que seja, portanto nós estamos a defender, são todos defesas, e depois aí nós vamos querer intervir e realmente interceptar a bola, fazer um corte, tentar até fazer aquela falta cirúrgica que nós dizemos, só que eles já vão estar de frente para o nosso golo. E portanto, como eles estão de frente para a nossa baliza, ao fazer a falta, eventualmente vamos levar um cartão amarelo, porque o árbitro já vai. Bem, isto era uma situação de perigo, uma situação de contra-ataque, e portanto vamos dar amarelo, porque já estava mais um ou dois a disparar. E portanto, a diferença quando nós fazemos uma marcação à referência, ou seja, a referência, neste caso, atacante dos adversários, eu ao estar perto, ao estar ali a 2, 3, 4 metros, significa que se eu vir que existe um desarme, um corte, e portanto a bola vai para aquela zona e eu intervir, eu vou fazer uma marcação, vou fazer uma falta, mesmo que seja, em que o meu adversário vai estar virado para a baliza dele, ou dela. Portanto, o que é que o risco do árbitro considerar isto é uma falta cirúrgica, uma falta tática na mesma, mas o risco do árbitro considerar que isto aqui é uma situação de perigo iminente para o meu golo, não é tão alto, e logo não vou ser amarelado. Portanto, estes pontos são muito importantes, para além de conseguir eventualmente fazer uma antecipação, obrigá-lo a jogar para trás, conseguir até jogar e nem fazer falta. Portanto, o não se conseguir virar é muito poderoso. Vou falar sobre isso e vamos aqui navegar um pouco também mais sobre estratégias defensivas e basicamente é isto. Fui rápido, tentei aqui em 9 minutos e qualquer coisa a explicar-vos o episódio todo anterior, explicar-vos também aquilo que vamos falar no futuro. Se acharem que existe aqui alguma coisa que gostavam que eu falasse um pouquinho mais, porque eu também agora nas próximas semanas vou voltar
à parte do negócio, portanto, dos clubes, estruturação de clubes, fazer o tal plano de negócios. Depois falámos à frente também um bocadinho de planeamento estratégico, como é que isto demora tempo e porque é que demora tempo e os departamentos dos clubes, etc, etc. Tentar juntar aqui um pouco a parte de governance do organograma, portanto, dos organizational charts que nós falámos antes, para que toda a gente esteja alinhada na visão e agora juntar isto aos objetivos. Vou voltar a falar sobre isto. Mas gostava de ter aqui também da vossa parte um input, portanto, um feedback do vosso lado de, ok, está a ajudar, não está a ajudar, e portanto perceber as coisas mais nesse sentido, ok? Espero que tenha ajudado, espero que estejam a gostar. Se sim, não se esqueçam de subscrever, de partilhar, fazer um like, e enviem mensagens, ok? Fica a aguardar o vosso feedback e vemo-nos no próximo episódio, ok? Muito obrigado, tchau, tchau, até à próxima.